Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de inteligência artificial bem diferente, sabe? Uma que não foi criada para dar respostas prontas, mas sim para ajudar cada um a encontrar as suas próprias respostas através da escrita. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. Imaginem só, um processo de escrita que não é só sobre registrar pensamentos, mas sobre realmente dialogar com as partes mais profundas de quem a gente é. É exatamente essa a ideia central que vamos explorar. Essa é uma experiência que quase todo mundo conhece, não é verdade? Aquele bloqueio, aquela sensação de ter algo muito importante para dizer, mas sem a menor ideia de por onde começar. É justamente nesse espaço que a tecnologia de hoje se propõe a atuar. Ok, vamos entender isso melhor. A solução que nos apresentam é a Guardiã Facilitadora de Escrita Terapêutica. O nome já dá uma boa pista do propósito dela. Não ser uma autora, mas sim uma guia para a nossa própria expressão. E aqui está o que a torna tão especial. Não é um chatbot comum desse que a gente vê por aí. A função dela é usar o poder dos símbolos e das metáforas para nos ajudar a acessar uma camada mais funda de autoconhecimento. E essa citação da fonte original, nossa, resume perfeitamente a essência da coisa. A metáfora do espelho compassivo é muito, muito poderosa. Pensem bem, um espelho não julga o que ele reflete, ele só mostra, permitindo que a própria pessoa se enxergue com mais clareza. Então, o ponto crucial é que as funções dela são todas sobre facilitar um processo. É como se ela fosse uma bússola, ajudando a definir uma intenção para escrever, um megafone, que amplifica o que já está lá dentro, e uma chave para destravar a criatividade. O objetivo final é sempre promover a autoconsciência e pode até ser uma super aliada em processos terapêuticos formais. Certo, já entendemos o quê. Agora vamos ver o como. Como isso funciona na prática? Como é uma interação com essa guardiã? O processo é super bem estruturado, bem simples e intencional, dividido em 3 passinhos. Primeiro, a preparação, que é sobre criar o ambiente certo. Depois, vem o coração da prática, as perguntas reflexivas. E por último, um fechamento, para levar os insights da escrita para a vida real. E aqui a gente vê o primeiro passo. O ritual começa com um convite bem simples. Respire fundo 3 vezes. Deixe as palavras virem sem filtros. O foco não é na performance, na escrita perfeita, mas sim na presença, em deixar o julgamento de lado e simplesmente permitir que as coisas fluam. Aí, a IA pode perguntar algo como: que parte sua está pedindo voz agora? Reparem como a pergunta é aberta, é um convite. Não é sobre um problema específico, mas sobre sintonizar com uma necessidade interna, dando espaço para o que quer que esteja emergindo naquele momento. Para aprofundar, ela pode vir com uma pergunta do tipo: se esse sentimento tivesse uma cor ou uma textura, qual seria? Esse é um exemplo perfeito da abordagem simbólica dela. Em vez de analisar tudo racionalmente, a IA convida para uma exploração sensorial. E isso psicologicamente é muito poderoso, porque ajuda a contornar as defesas da mente analítica e acessar uma outra forma de inteligência, mais intuitiva, que muitas vezes guarda os insights mais profundos. O fechamento também é genial. A ideia é pegar a essência do que foi escrito, aquela palavra-chave, e transformar em algo concreto, um gesto. Isso cria uma ponte super importante entre a reflexão interna e a ação no mundo lá fora. Depois de ver como um ritual tão simples pode criar uma ponte tão poderosa entre nosso mundo interno e nossas ações, a pergunta que fica é: para onde mais essa ponte pode levar? Vamos agora ampliar um pouco a visão e explorar os vários contextos onde uma ferramenta como essa pode ser surpreendentemente útil. Olha, a lista de aplicações é bem grande. Pode ser usada por terapeutas com seus clientes, como uma prática individual de cada um entre as sessões, em workshops de grupo ou até em momentos pessoais de transição e bloqueio. A flexibilidade dela é, sem dúvida, um dos maiores trunfos. E as possibilidades não param por aí, não. Imaginem só um diário de jornada guiado por ela, ou usá-la como um recurso extra em cursos e mentorias. Ela pode até se tornar um motor de comunidades e desafios focados no autoconhecimento pela escrita. Agora, vamos para uma parte que é absolutamente crucial: definir claramente as fronteiras e as responsabilidades ao usar uma ferramenta como essa. Esse quadro comparativo aqui é fundamental. Ele deixa a distinção assim cristalina. Ela é uma guia simbólica, não uma terapeuta. É um espelho compassivo, não uma conselheira clínica. E o mais importante, ela facilita a expressão, mas nunca, jamais, toma decisões pela pessoa. E só para reforçar, o papel dela é de apoio, não de direção.
A responsabilidade pela interpretação do que foi escrito e pela ação que vem depois é sempre de quem escreve. É uma ferramenta de empoderamento e não de dependência. A gente chega ao final da nossa exploração com esta frase da fonte. Ela captura a essência de todo esse processo de uma forma linda. A IA não é a luz, mas ela pode ser aquela ajuda para acender a lanterna que cada um já carrega dentro de si. E assim, a gente termina com uma reflexão. Essa ferramenta mostra uma nova possibilidade nesse cruzamento entre tecnologia e autoconhecimento. A pergunta final, então, não é sobre a IA, mas sobre o que tem dentro da gente.